série de mensagens sobre oração. No primeiro domingo nós estudamos a oração de Neemias, onde foi destacado que Neemias orou, mas ele tinha um plano. Ele orou, mas ele fez a parte dele. No segundo domingo nós estudamos sobre a oração de Ana, onde nós vimos que Deus tinha planos para Ana e Ana teve a sua gravidez adiada porque Deus tinha um plano maior na vida dela. Na semana passada nós estudamos sobre a oração de Jabes, onde ele orou para que Deus ampliasse os seus horizontes, alargasse as suas fronteiras e que Deus o abençoasse e tirasse dele aquele estigma que lhe era imputado pelo seu nome. E hoje nós vamos estudar uma passagem bíblica e uma personagem que propriamente não vai ter uma oração, mas vai ter um pedido frustrado, uma expectativa não atendida. Na mensagem de hoje nós não vamos ver uma oração que alguém fez a Deus. Provavelmente ele orou durante todo esse período, mas o texto não destaca isso. Mas nós vamos tentar, com a graça de Deus, expor a atitude de um homem diante de situações adversas e de uma situação em que ele foi esquecido e que Deus operou através dessa situação. O personagem do qual nós vamos tratar hoje é José do Egito. E Gênesis fala muito dele. São diversos capítulos tratando dessa personagem, José do Egito. Não dá, obviamente, para nós lermos toda a passagem bíblica, mas nós vamos nos ater ao que está em Gênesis, no capítulo 40. São muitas passagens da vida de José que dariam belíssimas exposições, poderíamos gastar muito tempo aqui. Mas hoje nós vamos destacar uma passagem específica da vida dele e o que essa passagem pode nos ensinar, o que a palavra de Deus nos ensina através do que aconteceu em Gênesis, capítulo 40, versículo 9. Gênesis 40, versículo 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viraram uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Vamos ler novamente o 14. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Agora o versículo 21 a 23 do mesmo capítulo. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Versículo 23. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Quem é esse José esquecido? Quem é essa pessoa que fez um pedido e esse pedido foi solenemente ignorado? José era filho de Jacó. Ele vinha de uma família disfuncional, ele vinha de uma família complicada, já que Jacó tinha 4 mulheres, 12 filhos. Por si só, a poligamia
que era tolerada por Deus, mas não aprovada, trazia uma série de problemas. E a Bíblia nos diz, nos capítulos anteriores a esse, só para nós contextualizarmos, que José era o filho preferido de Jacó. Jacó tinha, dos seus 12 filhos, essa predileção por José. Talvez porque Jacó amava mais a Raquel e José era filho de Raquel. E essa predileção começou a causar nos irmãos uma inveja. Os irmãos de José começaram a ficar com raiva dele, porque ele era o queridinho do papai. Tudo era para ele. Ele vivia numa redoma de vidro. Aquele doce gostoso que sobrava, eu acho que Jacó guardava para José. Daqui a pouco ele vai chegar no campo, eu vou guardar esse docinho para o meu filho querido. E isso começou a causar uma fúria nos irmãos. Os irmãos começaram a ficar irados com José. Para ajudar, José tem um sonho. Ele teve 2 sonhos. No primeiro sonho, em ambos os sonhos, ele se destaca. Os irmãos, ele vê feixes que se prostram para ele. Depois ele vê estrelas, o sol e a lua que simbolizam os irmãos, o pai e a mãe, todos se curvando por ele, mostrando que ele teria autoridade sobre toda a sua família. Você ter um sonho não é errado, mas você contar esse sonho para irmãos que têm inveja de você não é uma atitude muito sábia. Isso despertou a fúria dos irmãos de José. Os irmãos de José então se conluiaram para fazer alguma coisa contra esse irmão. Precisamos dar um fim nele, precisamos dar cabo à vida de José. Então esses irmãos deliberaram matar José. Foram matar, no momento de matar, um dos irmãos se levanta e fala: não vamos fazer isso não, matar o nosso próprio irmão, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele aqui numa cova. E jogaram José numa cova, de maneira impiedosa, de maneira covarde, contra aquele jovem moço. E diante disso, eles mataram o animal, pegaram umas roupas, passaram sangue nas roupas de José e levaram para o pai e disseram: olha pai, José está morto, seu filho está morto. E Jacó chorou, se lamentou, entrou em luto, pranto, e a história de José já começa ruim. Aos 17 anos de idade, ele é vítima da inveja dos seus irmãos e é jogado numa cova. Mercadores midianitas passam, eram ambulantes, e os irmãos de José resolvem vendê-lo pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Primeiro, odiado pelos irmãos, vendido como escravo. Esses midianitas, que eram mercadores ambulantes, chegam até a terra do Egito e vendem José como escravo. E José vai parar na casa de Potifar, que era o chefe da guarda real do Egito. Era o general, o comandante de toda a guarda de Faraó. E a Bíblia vai contando a história de José, mostrando que Deus estava com ele. Apesar de tudo isso estar acontecendo, diz que a mão de Deus era com José. E José começa na casa de Potifar como escravo, mas de repente Potifar vai vendo a mão de Deus na vida de José, vai vendo que ele era sábio, que ele era inteligente, começa a dar mais poderes para ele. José começa a administrar aquela casa, José começa a ser abençoado, a tal ponto que a Bíblia diz que o Potifar só sabia da comida que era colocada na mesa dele para ele comer. O resto, José cuidava de tudo. José tinha toda a administração daquela casa, os empregados, é ele que gerenciava tudo. A Bíblia diz que José era formoso de aparência, um jovem belo, e isso lhe causou um outro problema. A mulher de Potifar começa a se interessar por José, talvez por ser um jovem bonito, inteligente, que administrava muito bem a casa, tudo que ele fazia prosperava, a mão de Deus era com ele, e a mulher de Potifar começou a assediar José. Deita-te comigo, vamos para a cama, vamos. E a Bíblia diz que ele era assediado constantemente, diariamente. José era um homem fiel a Deus e ao seu patrão, e ele foge dessas investidas, ele se mantém firme, mas a mulher não se deu por vencida. Em dado momento ela fica sozinha com José, e numa ocasião ela agarra José e fala: deita-te comigo. E José, mantendo-se firme na sua posição, foge.
Mas a mulher fica com as suas vestes e acaba gritando, fazendo um pampeiro, um escarcéu, chama os guardas, ele tentou me abusar. Uma mulher rejeitada é capaz de coisas terríveis, e assim foi com José. Os guardas vieram e ele foi acusado de assédio, de assediar ninguém menos do que a mulher do chefe da guarda real. O homem era o comandante do exército, e José foi acusado injustamente de assediar a esposa dele. José é mandado para o calabouço, para a prisão. E a Bíblia diz que mesmo na prisão, a mão de Deus era com José. E na prisão ele já começou a se abençoar. Ele ganhou uma liderança ali na prisão. E a palavra de Deus diz nesse trecho que nós lemos, e é o trecho que vai ser objeto da nossa exposição mais detalhada, que José, quando estava preso, ele conheceu o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos também estavam presos porque tinham falado alguma coisa que o rei não tinha gostado. E quando chegou naquele calabouço, o padeiro e o copeiro contaram um sonho para José. E José, inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, ele interpretou esses sonhos. Falou para o padeiro: olha, o seu sonho é que daqui 3 dias o rei vai te chamar e você vai morrer. A sua cabeça vai ser cortada, vai ser colocada, pendurada no madeiro, e os pássaros vão comer a sua cabeça. Já para o copeiro, José disse: o seu sonho tem a seguinte interpretação: daqui 3 dias o rei vai te chamar e vai te reintegrar no seu cargo, porque você vai voltar a servir vinho para ele. Esse era o sonho. E José disse ao copeiro: mas eu te peço, tenha bondade, quando você estiver lá, quando você for restaurado a sua função de copeiro real, lembre-se de mim, fale a meu respeito com o rei, interceda por mim, ajudando-me a sair daqui. José falou: olha, vai acontecer isso com você, mas eu te peço, lembra de mim, quando você estiver com o rei, fala para ele que eu estou aqui injustamente, que eu não fiz nada com a mulher de Potifar. Aliás, eu sou um hebreu, eu fui retirado à força da minha família, do meu núcleo familiar, do meu conforto, e fui colocado aqui nessa cadeia injustamente. Eu fui vítima de várias injustiças. E prosseguindo, o texto fala nos versículos 21 a 23, e foi dito e feito. A interpretação de José foi integralmente cumprida. O rei chamou-lhe, restaurou-lhe o cargo. No entanto, José foi esquecido. Esse texto não fala propriamente de uma oração. O texto não menciona que José orou para Deus pedindo a restauração, pedindo a libertação. Mas o texto nos mostra um pedido que foi negado, um pedido que não foi atendido. E isso gerou frustração em José. José foi esquecido mais uma vez. José tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus. Aos 17 anos, traído pelos irmãos, alvo de inveja, depois injustiçado na casa de Potifar, lançado numa prisão, e agora ele é alvo de mais uma injustiça. Aquele a quem ele havia feito um pedido simplesmente esqueceu. O texto da nossa Bíblia fala que não se lembrou de José e esqueceu dele completamente no versículo 23. O que poderia se passar na cabeça desse jovem em tão tenra idade? Um jovem que tinha esse motivo para se revoltar contra Deus. Mas o texto vai mostrar mais para frente que a mão de Deus era com José. E mais lá na frente, a gente vai entender por que esse pedido foi adiado. Por que o copeiro se esqueceu de José? A palavra de Deus mostra que esse esquecimento do copeiro não foi por acaso. Quando a Bíblia fala que Deus estava com José, é porque Deus estava com José. Todas as coisas na vida de José estavam sob o controle de Deus, como já foi falado aqui nos louvores. Esse esquecimento não foi aleatório, não foi casual. Esse esquecimento já estava programado por Deus, e mesmo nesse esquecimento, Deus agiu. E a gente vai ver mais para frente, no capítulo seguinte, já no capítulo 41,
a gente consegue perceber que 2 anos se passaram e de repente o rei tem um sonho perturbador. Ele sonhou com 7 vacas magras, depois com 7 vacas gordas. Esse sonho tinha espigas de milho e o rei ficou muito com seu espírito incomodado com esse sonho. E ele chama os sábios, ele consulta as pessoas, chamou os doutores da época. Ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Ninguém. O espírito do rei estava alvoroçado, estava incomodado. Ninguém era capaz de dar uma explicação. Aí de repente, 2 anos depois, José lá preso, José vendo o sol nascer quadrado. Imagina como devia ser a prisão daquela época. Se hoje, com os direitos humanos, com todos os órgãos de fiscalização, a prisão não é um lugar nada gostoso, nada agradável, imagina há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Imagina o tratamento que lhe foi dado para José, acusado de assédio sexual, para ninguém menos que o chefe do exército real. E José, 2 anos naquela masmorra, naquele calabouço, preso injustamente. Por muito menos pessoas tiram a vida. O índice de suicídio dentro de unidades prisionais é muito grande, porque as pessoas não têm uma perspectiva. E observe que a prisão de José ficava ao critério do rei. Não é como hoje que existe uma pena fixada em lei de tantos anos, com X tempo você pode progredir, etc, etc. Lá, o sujeito ficaria preso ao belo prazer do rei. Podia ser uma prisão perpétua. Se o rei acordasse de mau humor, ele podia falar: mata todo mundo que está preso, vamos dar uma limpada. O rei era soberano, ele podia fazer aquilo que lhe desse na cabeça. E José estava sem perspectiva. Não adiantava ele ficar riscando na parede os dias que eles estavam presos, contando a pena dele. Não adiantava, porque a pena dele não tinha um prazo final para acabar. Mas 2 anos depois, o copeiro havia se esquecido de José, mas Deus não havia se esquecido. Nesses 2 anos, no versículo 9 do capítulo 41, a palavra de Deus diz: então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e dos chefes dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teria um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Versículo 12 do capítulo 41. E aqui começa a mudar a sorte de José. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele lhe explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. E eu voltei para o meu serviço, e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar a José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. E aqui continua a história. José, ele vai interpretar o sonho do rei. Ele falou: olha, rei, essas vacas magras simbolizam pobreza, as vacas gordas simbolizam fartura. Então basicamente nós teremos um tempo de prosperidade aqui no Egito, e depois nós vamos ter um tempo de escassez. Então devemos poupar, devemos economizar nesse período de fartura, para que no tempo da escassez nós tenhamos suprimento. E o rei ficou maravilhado com isso. Esse homem é muito sábio, esse homem interpreta sonhos, ele é um bom administrador, ele tem uma visão gerencial. Ele agora vai ser elevado à função de governador do Egito. E Deus começa a mudar a sorte de José. Olha só que interessante. Se o copeiro tivesse lembrado de José há 2 anos atrás, lá atrás, quando ele pediu: olha, você vai voltar para o seu cargo, lembra de mim lá com o rei, fala para ele, interceda por mim. Se José
tivesse saído da cadeia, naquele período, José talvez não passaria de um lavador de pratos, de um lavador de copos na casa do rei. Talvez esse copeiro mor, esse copeiro chefe, ia arrumar um cargo para ele. Olha, rei, tem um hebreu lá que interpretou um sonho, vamos dar uma chance para ele. Ele é um rapaz de gente boa, até interpretou um sonho, traga ele para cá, vamos arrumar um cargo aqui para ele, uma boquinha aqui no palácio, e José ia ficar ali numa função, que não era a função que Deus queria para ele. Não é nenhum demérito a função de copeiro, mas não era a função que Deus queria para ele. E nesses 2 anos que José ficou aguardando, e que ele foi esquecido pelo copeiro, Deus estava pavimentando a rampa para José subir para tornar-se governador do maior império daquela época, que era o Império Egípcio. E isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas. José foi esquecido pelo copeiro, mas não foi esquecido por Deus. E a Bíblia nos relata mais para frente que José, mais do que colocado nesse cargo, ele foi honrado. Diz que o rei colocou vestes em José, deu um colar de ouro para José, tirou o anel real, aquele anel que era usado para selar documentos. Quando o rei dava uma ordem, era colocado um pouco de cera naquele papel, e aquele anel dava aquela chancela, e aquilo tinha toda a autoridade no reino. E José era detentor daquele anel. Quer dizer, de escravo, de vendido pelos seus irmãos, de traído na casa de uma mulher inescrupulosa, ele agora é colocado como governador do maior império que existia naquela época. E Deus, em tudo isso, ele tinha um propósito. Se a gente lê, a história é muito longa, são muitos capítulos, a gente vai ver mais para frente que José acaba se reencontrando com seus irmãos. A interpretação do sonho de José é consumada. A fome assola a terra, período de escassez, faltam alimentos, faltam mantimentos na terra inteira. Como o último lugar a ser atingido em períodos de crise, normalmente são os centros de poder, onde havia mantimento, no Egito, que era a sede do governo. O que os irmãos de José fazem? Saem lá da sua terra e vão até José. E a Bíblia vai narrar que é um encontro. Eles não reconhecem José inicialmente. Inicialmente eles não percebem, achavam que José estava morto. Mas chega um momento, José chora ao ver os seus irmãos. Ele se retira para chorar, ele ficou muito abalado emocionalmente. Mas tem um momento em que José se dá a conhecer os seus irmãos. Ele, na presença dos irmãos, ele fala: olha, sou eu. Deve ter tirado todo o paramento que ele usava, né? Se havia alguma pintura egípcia, ele tirou. E ele falou: sou eu sou irmão de vocês, o José. Os irmãos deles ficam pasmos, ficam estupefatos com a situação. E não é possível que ele está vivo. É algo cinematográfico. Não é possível que aquele jovem que nós abandonamos e lançamos à própria sorte está vivo aqui, agora é o governador. Eles se curvaram e esperaram: agora nós vamos morrer. O homem agora é governador do Egito, tem poder de vida e de morte. Basta um estalo e as nossas cabeças serão separadas dos nossos pescoços. Eles se curvam e se colocam à disposição de José. Mas como Deus estava com José, como José era um homem cheio de graça, como a presença de Deus estava na vida de José, ele não paga o mal com o mal. José entendia a operação de Deus na vida dele. José entendeu que tudo aquilo que aconteceu tinha um propósito. E em Gênesis, no capítulo 50, não precisa abrir, lá no versículo 20, ele fala: olha, vós intentastes o mal contra mim, mas o Senhor tornou em bem em meu favor, como se vê no dia de hoje, para vos dar vida. Quer dizer, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Eu não vou pagar vocês o mal com o mal. Pelo contrário, vocês vão ter o melhor do Egito. Eu vou sustentar vocês, a família de vocês. Vão lá, busca, tragam suas famílias. E a Bíblia diz que 75 pessoas vieram da região de Israel para
o Egito, e ali foram sustentados naquele período de fome. Essa é a história de José, alguém que era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Um jovem que tinha todos os motivos para viver uma vida de depressão. Todos os motivos. Nós temos alguns psicólogos na igreja, terapeutas, pessoas que lidam na área de ensino, e sabem que para um jovem de 17 anos ser abruptamente retirado do seu convívio familiar é depressão profunda na certa. Mas não ficou por aí. Entre as 3 maiores causas da depressão, que é uma doença multicausal, multifatorial, estão grandes perdas, injustiças e indecisões. Qualquer manual de psicologia vai te apontar essas 3 causas: incertezas, injustiças e perdas. José teve as 3. Ele sofreu uma perda, já que ele foi tirado, o filho queridinho, o filho a quem o pai deu uma roupa toda especial, uma túnica toda ornamentada. Esse filho foi tirado violentamente do conforto e do recesso do lar. Perdas. Depois ele foi injustiçado na casa de Potifar, acusado injustamente de um crime sexual. Injustiça. E depois, incerteza. Quanto tempo eu vou ficar na cadeia? Quando que eu vou sair daqui? Será que o copeiro lembrou de mim? Será que o copeiro está lá intercedendo por mim? Será que ele falou? Será que ele esqueceu? Como que está? Incerteza, indefinição. 3 causas de depressão. Mas quando Deus está na vida de alguém, quando a mão de Deus está guiando as nossas vidas, a depressão não conseguiu tomar conta de José. Pelo contrário, ele devolveu e agiu com graça para os seus irmãos. E quando ele se casou, teve uma família, teve 2 filhos. Os nomes dos filhos dele representam bem a vida de José. O nome do primeiro filho dele, Manassés, do segundo, Efraim. Manassés quer dizer esquecimento. Efraim, prosperidade. Quer dizer, olha, o que passou comigo, passou. O que fizeram, o que me traíram, perdas, injustiças, indecisões, fica lá no esquecimento. Agora é prosperidade. Deus me fez prosperar nessa terra. O que importa é daqui para frente. E assim que o Senhor faz conosco. Ele apaga o nosso passado, Ele transforma o nosso presente e Ele prepara um futuro glorioso para nós. Essa é a história da vida de José e que se aplica na nossa vida, nessa noite, nesse mês de janeiro, hora que melhora. Um pedido que não foi atendido, um pedido que foi esquecido, um pedido que não foi correspondido. Isso gera uma angústia muito grande. Talvez você possa pensar, mas eu não estou numa cadeia. Mas talvez você possa estar aprisionado pela dúvida. Talvez você possa estar encarcerado pelo medo do amanhã. Talvez você possa estar sob os grilhões da angústia, da incerteza do amanhã, dos problemas que nos cercam. Você pode achar que a sua vida está ao léu, está solta, está tudo indefinido. Mas não. A nossa vida não é um monte de pecinha de quebra-cabeça que a gente joga para cima para ver se cai encaixadinho. Não. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida não é um barquinho de papel, num mar violento, encapelado, jogado para lá e para cá por ondas violentas. Não. A nossa vida está rigorosamente no controle de Deus. Não há nada que acontece na sua e na minha vida, sendo nós filhos de Deus, que o Senhor não permita para um propósito maior. Toda vez que Deus quer colocar alguém em uma posição de destaque na Bíblia, e isso é de Gênesis até Apocalipse, toda vez que Deus quer colocar alguém em uma posição de destaque, essa pessoa passa por uma prova cruel. Já notaram isso? José foi colocado como governador do Egito, passou por uma prova terrível. E assim a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, que ficou no deserto, foi perseguido. Depois que ele se converteu, ele passou muito apuro antes de começar a pregar o Evangelho. E a gente vai vendo vários personagens da Bíblia que primeiro tiveram essa fase de passar pelo crivo do fogo, da provação, do teste, para depois Deus colocar
no lugar que merece. Toda vez que Deus quer executar um plano maravilhoso na nossa vida, Ele pode permitir que nós passemos situações angustiosas, às vezes demoradas. E olha que a mão de Deus está sobre a vida de José, mas isso não o isentou de problemas. Um grande equívoco da vida cristã é achar que andar com Deus, andar com Cristo, é viver numa redoma de vidro, é viver num caminho que você vai pisar rosas. Esse é um ledo engano e tem levado muitos cristãos a abandonarem a fé. Deus, Ele nos livra não dos problemas, mas nos problemas. Deus não livrou José dos problemas, mas estava com ele durante os problemas, durante todo esse período, durante todas essas agruras, dos 17 anos, quando ele foi vendido como escravo, até os 30 anos, quando Deus o honrou e colocou ele como governador do Egito. Nesses 13 anos de injustiça, a mão de Deus estava com ele, mas isso não foi motivo para impedir que ele passasse por grandes lutas e tribulações. Talvez poucos de nós aqui tenhamos passado por 13 anos ininterruptos de lutas tão violentas como José passou. E Deus permitiu isso na vida dele, porque quanto mais alto Deus quer colocar um prédio, quanto mais estrondoso é um prédio, é uma construção, mais fundo tem que ter o fundamento do alicerce desse prédio. Esses 13 anos em que José ficou injustiçado, abandonado, encarcerado, esquecido, Deus estava fundamentando um alicerce para que depois ele se tornasse alguém abençoado e cumprisse o propósito para o qual Deus o chamou. E assim também na nossa vida, quando Deus permite que as tribulações cheguem até nós, pode ter certeza que Deus está contigo. Você sendo filho de Deus, Deus não abandona aqueles que são seus. O seu futuro já está selado, o meu futuro já está selado, que é a nossa glorificação com Cristo. Nada pode impedir o plano de Deus, nada pode impedir que os planos de Deus na sua vida possam ser frustrados. Mesmo quando José foi vendido, mesmo no pecado dos irmãos de José, mesmo no pecado da traição e da injustiça da mulher de Potifar, mesmo no esquecimento do copeiro-chefe, em tudo isso Deus trabalhou. Deus trabalha em nós, apesar dos pecados e apesar das circunstâncias que nos rodeiam. Essa soberania de Deus, ela ocorre independentemente do que está se passando aqui. E a história de José, ela aponta para as nossas vidas e faz com que nós passemos a refletir sobre a nossa caminhada cristã em meio às tribulações. 3 conclusões sobre esse episódio específico da vida de José. Como eu disse, daria várias mensagens extraídas da vida de José. Aqui nós estamos falando só desse episódio que ele foi esquecido pelo copeiro. Primeira conclusão: Deus é soberano. Deus, Ele está acima de todas as coisas e Ele controla todas as coisas. Ele controla as situações grandes e as situações pequenas da nossa vida. Coisas boas e ruins ocorrem na sua e na minha vida é porque Deus permite para um propósito maior. E José é um personagem que nos remete para a ação de Cristo em nossas vidas. Afinal, José era amado pelo Pai, mas odiado pelos seus irmãos. Cristo era amado por Deus Pai, mas odiado pelos seus irmãos judeus. José foi vendido por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Jesus também foi vendido por 30 moedas. Nós vemos também que José, ele desceu ao Egito para sofrer a sua tribulação. E Cristo desceu da sua glória e veio à terra para sofrer em nosso lugar.
Nós vemos que José foi perseguido injustamente, sofreu uma série de injustiças, calúnias, injúrias, assim como o nosso Senhor Jesus, que foi injustiçado, injuriado e preso e morto injustamente. Mas também nós vemos que José foi abandonado pelo seu companheiro de cela. Aquele cara que estava na cela com ele simplesmente esqueceu dele. Jesus, nos seus momentos mais angustiosos, simplesmente os discípulos o abandonaram. Ele ficou sozinho. Nos episódios mais importantes de Cristo, ninguém o socorreu. Ele foi esquecido e abandonado pelos seus irmãos. Mas José, ele foi exaltado depois do tempo de aflição. Assim como Cristo, ele foi exaltado e hoje está à destra das majestades de Deus. E por fim, José foi chamado de Salvador do mundo daquela época. Deus usou José para salvar a terra da forma que imperou naqueles dias. Expressamente, José foi o Salvador do mundo. E José apontava para Cristo. Cristo é o Salvador do mundo, que veio para morrer na cruz, para salvar todos aqueles que nele creem. Talvez o personagem que tenha mais conexões tipológicas com Cristo seja José. Alguém que também foi esquecido, foi humilhado, mas viu a mão de Deus conduzindo toda a sua trajetória. Que nós possamos confiar em Deus nessa noite, que nós possamos aprender a esperar em Deus, que nós possamos ter paciência e acalmarmos nosso coração, para saber que hora que melhora, mas nem sempre é no nosso tempo, nem sempre é no nosso cronos. Nós temos que andar no kairos de Deus. Quando José fez aquele pedido para o copeiro-chefe, ele aguardava no seu cronos, mas Deus tinha o seu kairos, que é o tempo pleno de Deus, o tempo perfeito de Deus. E isso foi motivo de bênção, não só para José, mas para todos aqueles que estavam ao seu redor. Nós vamos orar agora.